Glórias a Deus. Saúde os irmãos, a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos. Que alegria estar com os irmãos. Aproveitando que os irmãos estão de pé, irmão, você que trouxe a Bíblia, abra ela comigo em Êxodo, capítulo 33 e o versículo 11. O texto que os jovens leram, irmão, que é o tema, e é sobre isso que eu vou falar, que é João 2,14. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. Por esses dois motivos, o versículo encerra assim: e já venceste o maligno. Amém. Sabe por que vocês já venceram o diabo até hoje? Em primeiro lugar, porque vocês são fortes. Amém. E segundo, só são fortes porque a palavra está em vós. Amém. E eu quero ler o versículo que eu vou pregar nessa noite. Porque para mim ilustrar força e ilustrar quem guarda a palavra, eu escolhi, irmãos, um jovem da Bíblia. E o nome dele é Josué. E eu queria, irmão, eu tenho certeza que Deus vai levantar milhares de Josué neste lugar. Amém. Muitas pessoas. Diz assim, o capítulo 33 de Êxodo, o versículo é o 11, que diz assim: e falava o Senhor. Vamos repetir ele, irmãos. E falava o Senhor a Moisés face a face. Como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava seu arraial. Mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Assentados. É glorioso, irmão, é tremendo, é inexplicável este versículo que eu li. Os irmãos conhecem a Bíblia, então eu fico bem tranquilo porque eu falo da palavra, irmãos. Porque se eu falar 1000 palavras e for de mim, ela não tem muito proveito. Mas se eu falar 10 e for do Senhor, toda ela é proveitosa. Aleluia! A Bíblia diz que Deus faz uma promessa. Quero falar um pouco sobre promessa de Deus, irmãos. Deus faz uma promessa
Deus tem uma promessa comigo. Eu quero dizer algo. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Mas depende de mim para a promessa se cumprir, irmãos. Há louvores por aí que diz assim: olha, pode dormir tranquilo, se Deus te prometeu, Ele vai cumprir, irmão. Tem que ter uma vida reta diante de Deus, tem que guardar a palavra e sair em aliança, irmãos. Eu tenho primos meus que promessa de Deus grandiosa, já não estão mais na terra, entraram em caminhos errados, ou seja, Deus prometeu, por que não cumpriu? Porque eles não quiseram estar na presença de Deus. Deus sempre faz promessa para o homem, para a mulher, para a criança, irmão, sempre. Só que ela é condicional. Se obedeceres, se andares, se creres, se guardares. Lembra de Salomão? Imagina subindo no lugar de Davi, mas a primeira palavra de Deus é: se tu andares nos mandamentos, nos preceitos, como teu pai andou, nunca vai faltar sucessor a Israel, nunca. Mas é o que? Se andares. O que a Bíblia está dizendo, jovens? Se você for fiel, a promessa que Deus usou o profeta para falar contigo vai se cumprir. Vai se cumprir quando? No tempo de Deus, irmão. O tempo de Deus é lindo, é glorioso, irmão. O tempo de Deus chega. O tempo de Deus não é, irmão, essa mensagem que alguns estão pregando, o de repente de Deus. Deus não trabalha assim, irmão. Deus não trabalha no de repente. Ele trabalha no tempo certo, na hora certa. E quando Ele se manifesta, é para te abençoar. Aleluia. E a Bíblia diz que começa a caminhar no deserto. De repente falta água, murmuraram, falta comida, murmuraram. Mas a Bíblia não faz menção que Josué não falou nada. Esse é o segredo do crente fiel, irmão. Se a porta está aberta, ela se fechou e nós somos fiéis, é só ficar tranquilo que ou Deus vai abrir outra melhor ou vai te sustentar com a porta fechada. Por quê? Porque Deus é fiel, irmãos. Eu sempre digo, se tu é fiel dizimista, é ofertante e a porta fechou, não precisa nem orar para abrir porta. Por quê? Porque a Bíblia responde, irmãos, no livro de Malaquias: fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e dar uma bênção grandiosa, que venha maior abastança. Ou seja, se Deus falou, está falado, irmãos. E a Bíblia diz que começa a encaminhar, irmãos, 40 anos. E nós não encontramos na Bíblia, irmãos, 40 anos. Nunca Josué reclamando, nunca, irmãos. A Bíblia diz que Deus usa Moisés e manda 12 espias espiar a terra. Foram os 12, 10 acharam que o que Deus falou era verdade. A terra é boa, é muito boa, mas tem gigante, é difícil, somos como formiga. Mas Josué e Caleb disseram: não, vamos subir animosamente, com coração alegre, porque se Deus falou e Ele se agradar de nós chegaremos na terra. E isso agradou a Deus, irmãos. É não murmurar do Senhor, irmão. O que é murmurar? É reclamar. Deus aceita reclamar? Sim, irmão, mas para Ele. Israel ficava reclamando nas tendas. Lembra de Miriam? Diz: olha, será que Deus só fala através de Moisés, não fala através de nós? Arão, nós também somos, você é homem de Deus, eu sou mulher de Deus. A Bíblia diz que Deus ouviu, irmãos. Olha o detalhe, juventude, de servir a Deus. Eu estou falando de 3 milhões de pessoas no deserto. O céu, Deus está no terceiro céu. Miriam falou numa das cabaninhas e no céu Deus ouviu. Por quê? Ele ouve todas as coisas. E a Bíblia diz que Miriam ficou leprosa. Deus falou: olha, Miriam e Arão, com os profetas eu falo em sonho, eu falo em visões. Mas com Moisés eu falo face a face. O texto que eu ia partilhar. Com Moisés é diferente, por quê? Porque Moisés teve a Deus diferente, irmãos. Cada um de nós tem uma experiência com Deus. Depende de cada um como nós vamos adorar a Deus. E a Bíblia diz que andaram 40 anos, irmãos. Imagina, passando tantas necessidades, mas Josué nunca reclamou de nada, irmão. Sempre continuou na presença de Deus. Olha o texto que lemos, irmãos. Ele via Deus falar com Moisés face a face. E ele não tinha ciúme. Nós temos que entender isso, não é um princípio. Tem pessoas entre os jovens que Deus vai usar mais. Por quê? Porque Deus não quer assim, irmãos. Não é porque eu amo mais, que eu uso mais, não.
entender que o nosso tempo, o tempo de cada um chega, irmãos. E esse versículo que eu li, irmãos, ele é tão lindo, é tão glorioso. Mas esse versículo que eu fiz menção, irmãos, que ele não se apartava da tenda e Deus o escolheu. Este versículo, irmãos, ele tem mais de 40 anos que se passou depois que Josué saiu do Egito. Então tu imagina, querido jovem, 40 anos o jovem Josué servindo a Moisés sem reclamar, obedecendo tudo que Moisés falava. E chegou um dia, irmão, o dia de Josué receber a maior bênção da sua vida. Aleluia, Deus é assim. Chega o tempo e quando chega a bênção, irmãos, ninguém tira. Por quê? Porque é o tempo de Deus. Aleluia. Qual é o segredo? É ser fiel ao Senhor. Aleluia. Tem que ser fiel no dia a dia, irmão. No dia a dia, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no sábado, no dia da Santa Ceia, todos os dias, permanecer fiel ao Senhor. E a Bíblia diz que ele ouvia Deus falar com Moisés, ouvia, via a glória, via a nuvem. Detalhe, irmãos, Josué não se apartava da tenda. Uma tenda apenas de tecidos, irmão, de pele de animais. Não era um lindo templo como esse, não era uma catedral, não, era uma simples tenda. Nós temos que entender algo, irmãos. O que Josué valorizava não era o lugar, era a presença de Deus. Não era o grande pregador, o cantor, não, era a presença de Deus, irmãos. A Bíblia diz que Moisés está orando, onde está Josué? Ele não se apartava da tenda. Que lugar é esse? A presença de Deus. A Bíblia original judaica chama dessa tenda a tenda do encontro, irmãos. Não sei se os jovens já se casaram no encontro da noiva quando se casaram. Que dia glorioso, que lindo, irmãos. A tenda do encontro, ou seja, Josué tinha prazer, irmão, em estar na presença de Deus. Esse é o segredo de uma chamada vitoriosa, não é ter prazer de estar na igreja, é ter prazer de estar na casa do Senhor, ter prazer. O segredo, irmão, é ser fiel ao Senhor. E Josué permaneceu fiel, irmãos. 40 anos, o que Moisés mandava, ele fazia. Eu sempre digo, nós temos que respeitar a nossa liderança. Para onde eu vou, eu falo, tem que respeitar, porque estamos debaixo de uma autoridade espiritual, irmãos. Josué sabia disso, que a bênção na primeira batalha que ele teve contra os amalequitas, os irmãos conhecem a Bíblia. A vez que a primeira batalha, Josué mandou ele guerrear. Ele começou a observar, irmãos, porque Arão e Uri estavam com Moisés na montanha. E diz a Bíblia que quando Josué pelejava e as mãos de Moisés baixavam, Israel perdia a batalha. E Josué, observando, ele via que Arão e Uri tiveram uma ideia de Deus e ergueram as mãos de Moisés. E toda vez que Moisés levantava as mãos, Josué lá embaixo vencia. Ou seja, quando nós estamos debaixo de uma autoridade espiritual, nós temos uma cobertura espiritual de Deus, irmão. Israel aprendeu que tinha que respeitar a liderança. O obreiro, irmão, tem que respeitar a liderança. O jovem tem que respeitar. Por quê? Porque lá na frente nós vamos ver que valeu a pena, Deus. Vale a pena. Só tem que ser fiel a Deus, irmão. E todos os dias da nossa vida tem que ser fiel ao Senhor. E Josué foi fiel ao Senhor. Segundo a história, vários rabinos dizem, irmãos, que Moisés tinha uma grande preocupação. Quem colocar no seu lugar? Isso é normal, irmãos. Imagina, 3 milhões de pessoas, um diferente do outro. Quem vai ficar no lugar de Moisés? E a Bíblia diz que Deus escolheu Josué. Alguns rabinos queriam Finéias, porque Finéias conhecia todo o Torá, o Talmud, todos os preceitos que Deus tinha ordenado, tudo, irmãos. Tudo. Mas Deus escolheu Josué. Por quê? Porque Deus olha diferente. Ele não olha o exterior, Ele olha dentro de nós. Como está o nosso coração na sua presença? Deus olha assim, irmãos. Ele olha para dentro de nós e vê a intenção do coração. Só que para as promessas de Deus acontecer, nós temos que ser fiel ao Senhor, irmãos. Nós temos que ser fiel ao Senhor. A Bíblia diz que Josué permaneceu fiel. O que é ser fiel? É obedecer, em primeiro lugar, a Deus, a sua palavra e a nossa liderança, irmãos. Porque sempre nós vamos ter alguém que nos lidera, sempre. E quando nós honramos
sucessor de Moisés, irmãos. Fiel a Deus. O segredo é ser fiel ao Senhor, irmãos. O nosso dia a dia, Deus fica observando. E quando nós fizemos assim, nós vamos adquirindo confiança do Senhor para a nossa vida, irmãos. Eu me lembro antes de me casar com o Senhor, eu vou te pedir algumas coisas. A minha esposa, eu quero que seja linda, eu quero que toque violão, eu quero que ela toque tudo de água, porque eu não sei tocar, e eu quero que ela seja simpática. Claro que Deus, como é fiel, Ele me deu muito mais do que isso. Ela é 14 anos menos que eu. Por quê? Porque Deus é fiel, irmãos. Bênção de Deus. Um sogro que canta é profeta de Deus. Por quê? Deus é fiel. Emanuel, nosso filho maior, significa Deus é conosco, Deus é de nós. O Gamaliel, que veio há 4 anos, eu digo, vamos colocar Gamaliel, que significa o Senhor recompensa. Ou a recompensa vem do Senhor. E agora estaria de Josué, Samuel, mas não importa. O importante é que Deus é fiel. Vale a pena nós ser fiel ao Senhor. Quantas vezes, irmão, eu em Ametista do Sul, o pastor Marco da Mota, tem dia cristal, irmão Ademir, dá para te pregar? Eu digo, irmão, claro que dá, mas eu não tinha, irmão, gasolina suficiente para vir de lá até aqui para lá, porque era meio de semana. Eu digo, eu vou com certeza. Aí eu chegava no time ali e dizia, ó, dá para botar 30 até sexta, claro, coloca ali e ia lá, e era bênção de Deus. Hoje o irmão Ademir, a irmã Dimara, irmão, imagina o presente de Deus. Ninguém sabe dessa história que eu li por todo esse interior, o Gilmar sabe que nós ia, né, irmão? Peixepa, Santa Bárbara, Demetrio, todo aquele lugar, Miorança, Cerro Grande, Pinto Assis, todo esse lugar, irmãos. Ninguém sabe lá em Passo Fundo. Hoje, se você chegar lá e perguntar quem que é o irmão Ademir, e a irmã Edmara, eles cuidam da subsede de Passo Fundo. Imagina, irmãos, 30 congregação. A igreja que nós atendemos ela é maior que a sede, porque a sede tem uma nova agora. O que é isso? Isso é bênção de Deus, irmão. Mas logo que eu cheguei em Belo Horizonte, ali em Passo Fundo, 2011, 12, eu cheguei numa congregação pequenininha, irmão, do Jardim América, e um irmão encarregado muito simples, acho que é irmão Vomir, não me lembro o nome dele. Esse irmão, desde aquele dia que o irmão veio de rodeio e foi apresentado na sede, o irmão era presbítero, o Senhor me entregou uma palavra, isso já faz 2 anos, e cada um que chegava na congregação, eu estou falando de 2011, eu olhava e dizia, Senhor, é isso que o Senhor me mostrou, o Senhor disse, não, e o dia que eu fui lá e vou visitar, o Senhor disse, é esse aí, fale a palavra que eu te falei, aquele dia que quando ele veio de rodeio, sabe o que ele disse para mim, irmão? Em 2011, que Deus ia muito me exaltar em Passo Fundo. E eu fiquei tranquilo esperando muitos anos, 10 anos depois, está se cumprindo. Por quê? Porque Deus é fiel. Então quando você escutar a palavra de repente, não, de repente acontecem coisas boas, mas Deus trabalha assim, irmão, no dia a dia. Deus trabalha na perseverança. Quando eu e você aprender, jovem, perseverar na presença de Deus, tenha certeza que a bênção de Deus vai acontecer. Vai acontecer, por quê? Porque Deus é fiel, irmão. Se Ele cumprir na minha vida, Ele cumpre na tua. Querido jovem, se Deus cumpriu na minha, Ele cumpre na tua. Por quê? Porque Deus é fiel, irmão. A Bíblia diz que José sucedeu Moisés. Imagina a maravilha que houve, irmãos. E Josué foi uma bênção, irmãos, para Israel. Ele observou que Moisés teve alguns erros na caminhada. A Bíblia diz que Moisés escolheu 12 espias, e não, eu vou escolher só 2. Porque dos 12 só eu e Caleb que não falamos bem, os demais não. Ele escolheu 2. Isso é estratégia, é sabedoria, irmãos. E Deus vai dando sabedoria para o jovem, para o adolescente, para o irmão, para a irmã. Por quê? Para fazer a sua obra. E Deus prometeu a Josué, mesmo ele sucedendo a Moisés, irmão, ele disse, Josué, se a minha palavra não se apartar de ti, e você não desviar nem para a direita, nem para a esquerda, tu vai colocar o povo na terra que mana leite e mel. E a Bíblia diz que ele não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda, e a Bíblia diz
segundo historiadores, em 5 a 10 anos, ele conquistou todas as terras do seu tempo e chegou na terra que manava leite e mel. Por quê? Porque Deus é fiel. Eu quero dizer para você, querido jovem que me ouve nessa noite, sejam fiel ao Senhor. Sejam fiel a Ele, espere no Senhor. O que é esperar no Senhor? É ter confiança, irmãos. Esperar é difícil, com certeza, mas vale a pena esperar no Senhor, irmão, vale a pena. Nós não podemos ter ciúme de ninguém, irmãos, todos somos trabalhadores do Senhor. Lembra de Davi quando assumiu? A vez que Saul o amou a primeira vez que ele tocou o instrumento, e depois que ele matou o gigante, a Bíblia diz que Saul ficou com ciúme porque as mulheres cantaram. Saul matou milhares, mas Davi seus 10 milhares. Ele teve ciúme de Davi e quis matá-lo. Por que ele não matou a Davi, irmão? Por que ele não matou? Se ele era guerreiro. É porque Deus, irmão, quando a pessoa é fiel, pode atirar flecha, atirar quando o que quiser, pode fazer tudo, ele permanece vivo, porque Deus é fiel, irmão. Por muitas vezes, nunca ele matou Davi, por quê? Porque Deus era como ele. Que lindo, irmão, a expressão bíblica, e Deus era como ele. Imagina, querido jovem, você escutar a expressão do anjo Gabriel, que quando Daniel orava por 21 dias, o anjo disse: olha, você é muito amado. Sabe o que é muito amado? É a expressão espanhola, irmão. É muito mais do que amado, ou seja, é um amor diferente. Por quê? Porque quando nós temos esse amor, irmãos, em Daniel, capítulo versículo 8, a Bíblia diz que quando ele chegou, quando eles foram de escravos da Babilônia, diz assim, e Daniel criou dentro do seu coração um propósito de não se contaminar. Esse é o segredo. O fulano pode fazer isso, eu não vou fazer. Por quê? Porque eu tenho um propósito com Deus, eu tenho um chamado de Deus, eu tenho uma promessa de Deus, e eu vou permanecer na palavra, e quando nós permanecemos, agrada a Deus, irmãos. O Senhor fica feliz e cumpre a cada promessa, irmão. Deus cumpre, porque Deus é fiel. Observar, se foi mais de 30 vezes que Deus é fiel, porque Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é poderoso. E se Ele disse, está dito, irmão. Qual é o segredo? É esperar no Senhor. Aleluia, é esperar, ter paciência. E no tempo de Deus, tudo dá certo. Que coisa linda, né, irmão, estar esperando no Senhor. Imagina, irmãos. Fica tranquilo, esperando no Senhor. E as coisas acontecem no seu tempo, irmão. Tudo acontece. Tudo. Se coloca de pé, irmãos. Vamos ouvir mais um louvor. Sobre o qual eu louvo o Senhor. A minha esposa não louvor. Se louvar o Senhor. Eu preciso para a igreja. Ele sabe? Tem um versículo? Fala o versículo da igreja. Fala o versículo da Bíblia de casa. Sabe o versículo? Fala se sabe o. É aí? Aqui. Quem Jesus é? Você sabe? Vai, meu amor. Ele é a caminho, a verdade, a vida, ninguém vai a Deus. Você com Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, irmão, vai a Deus a não ser por Jesus. Deus abençoe, irmão Mariel. Vamos escutar esse louvor, irmãos. Eu quero fazer um convite. Ele tem 4 anos, irmãos. Aleluia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus a não ser por Jesus.